ao Senhor mais forte! Amém. Antes de eu liberar o Cadu aqui, vamos orar por ele? Estenda suas mãos aqui em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pelas conexões que o Senhor permite que nós tenhamos no reino de Deus. Nós apresentamos diante de Ti a vida do Cadu, que ele seja um instrumento livre para ser usado nessa noite, que aquilo que o Senhor tem depositado no coração dele venha gerar frutos nessa cidade, que permaneça, que em nome de Jesus ele possa sentir bastante à vontade, que o Teu Espírito Santo possa dar discernimento a ele. Nós queremos que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio, e que a expectativa que está no coração dele possa ser respondida pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Você está feliz? Amém? Não é possível. Só adolescente aqui. Você está feliz? Amém. Gente, é uma alegria muito grande estar com vocês. Fiquei sabendo que a grande maioria aqui é flamenguista, assim como eu. Verdade? Que isso, gente? A maioria que é o quê? Palmeirense, corintiano. Corinthians. Palmeiras. São Paulo. Rapaz, eu achei que o Palmeiras tinha o Santos. Alguém? Depois a gente te dá um abraço, você que é santista. Meus sentimentos. Brincadeira. Gente, é uma alegria poder estar aqui, né? Agradecer a galera o convite, uma honra mesmo poder estar aqui com vocês. Presta atenção aqui, tá comigo o Pietro, discípulo lá da nossa igreja lá em Volta Redonda. Então, de verdade é uma alegria agradecer o pastor Diniz, todo mundo por esse convite, por poder estar aqui com você. E eu quero compartilhar algo com você, como já falou no vídeo aí, tá lá em Volta Redonda junto comigo, né? Minha esposa, Josi, tenho 2 filhos, Miguel de 5 anos e o Davi, que faz 9 meses essa semana. Então, nós estamos ali pastoreando a rede de adolescentes, né, da nossa igreja. E é isso, né? Como falou, sou flamenguista, sou feliz, sou campeão de tudo. Sou campeão de tudo. Aos corintianos, eu sei que vocês lembram de 2023, eu sei que vocês não esqueceram. Eu sei que vocês não esqueceram o Rodinei batendo aquele pênalti. Mas, gente, eu quero de verdade compartilhar algo com você nessa noite. Cadê a galera que gosta de futebol aí? Muito bom. Temos algo em comum já. Gente, mas eu sei que você já está sendo muito ministrado. Eu sei que Deus já tem falado muito com você aí, sim ou não? Amém? Então eu queria pedir mais um pouquinho da sua atenção. Queria pedir que você agora desligasse aí do seu amigo e prestasse um pouquinho mais de atenção. Você já brincou, você já disputou aí os prêmios. Agora eu queria que você me desse um pouquinho da sua atenção para a gente ouvir aquilo que Deus quer falar com a gente nessa noite. Então olha só, assim que o Woody falou comigo sobre estar aqui com vocês, ele falou o tema, né, comigo, e essa semana ele falou mais uma vez sobre o que Deus estava colocando no coração deles, a respeito do Evangelho, o poder de Deus para a salvação. E eu sei que você entende isso, eu sei que você está aqui nessa noite, porque talvez esse Evangelho já te alcançou, ou talvez você veio porque foi convidado. Você está aqui talvez porque, sei lá, seus pais mandaram você estar aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, você está aqui. Quem não está aqui, levanta a mão. Piada ruim, mas você está aqui com a gente. Então se você está aqui, presta atenção aqui. Se você está aqui, é porque Deus quer falar algo com você. Presta atenção, não conversa agora. Você está aqui nesse sábado, passou esse sábado aqui, você brincou, você riu, você se divertiu. Mas eu tenho certeza que esse dia está marcando a sua vida. Porque sempre quando a gente vai para uma conferência, sempre que a gente vai para um ambiente desse, Deus trata algo com a gente. Você já está sendo ministrado, amém? Deus já está falando com você. E eu quero só reforçar algo que eu sei que você já vive, algo que eu sei que você já está de alguma forma desenvolvendo.
né? Eu sei que você tem líderes aqui que amam ao Senhor. Eu sei que o trabalho de vocês aqui é muito maravilhoso. E eu quero de alguma forma contribuir com aquilo que Deus colocou no meu coração, assim que eu soube que estaria aqui com vocês. Gente, abre sua Bíblia comigo, Atos capítulo 9. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto aí. Mas, enquanto você abre aí, você entende que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação? Você crê nisso de verdade? Crê não? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para nos transformar. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, mas nós fomos alcançados. Você que está aqui, já vive para Jesus, você foi alcançado. Amém ou não? Amém ou não? Me ajuda a pregar. Você foi alcançado pelo Evangelho. E o Evangelho já tem de alguma forma transformado a sua vida. E isso é maravilhoso. Mas a justiça de Deus se revela pelo Evangelho e pela fé naquilo que Deus fez. Deus enviou o Filho dele para morrer no seu lugar. Você entende isso de fato? Você entende isso de fato? Que Jesus morreu por você mesmo? Você acredita nisso fielmente? Então, quando eu acredito nisso, quando eu contemplo esse Cristo que se entregou por mim, é impossível não dar uma resposta à graça que me alcançou. É impossível eu não dar uma resposta ao que Cristo fez por mim. Se eu entender de fato o sacrifício dele, eu vou dar uma resposta. Isso é muito concreto na nossa vida. Quando qualquer pessoa que entende o porquê de fazer algo, qualquer pessoa que entende o valor de alguma coisa, essa pessoa vai totalmente se entregar para aquilo. Então Cristo morreu por mim e por você, você entende isso. Nós entendemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e nós precisamos de alguma maneira dar uma resposta. E aí eu te pergunto isso: qual resposta você tem dado ao Cristo? Qual resposta você tem dado ao Evangelho que te alcançou? Qual resposta você tem dado à graça que te alcançou? Cadu, mas eu sou novo, Cadu, eu sou adolescente, sim, mas o que você está vivendo hoje, está plantando hoje, está semeando hoje, o que está sendo semeado no seu coração, vai se perpetuar para sempre, e isso depende de mim e de você. Como assim, Cadu? A semente plantou, que o nosso coração seja um bom coração, para isso frutificar dentro do nosso coração. Mas eu quero ler com você esse texto de Atos capítulo 9, para te perguntar, para que a gente encontre junto a resposta que nós devemos dar ao Senhor Jesus. Amém? Amém? Olha só, Atos capítulo 9, diz assim, no versículo, vamos ler do 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, um homem
chamado Ananias, chega a impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Gente, esse homem aí foi o homem que Paulo, você conhece a história, mas esse homem foi o que escreveu o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Esse homem, inspirado por Deus, teve um encontro com Jesus. Você conhece a história de Paulo. Paulo, religiosamente falando, Paulo era o cara, sim ou não? Se você for olhar Filipenses capítulo 3, ele fala de tudo que ele podia se orgulhar. Olha, eu sou zeloso, eu sou fariseu de fariseu, hebreu de hebreu, eu sou o cara. Pensa no religioso mais top, esse era Paulo. Pensa no religioso incrível, circuncidado no 8º dia de vida, enfim, Paulo era o cara. Paulo, para a religião, Paulo era brabo. Qual que é a gíria aqui do cara que é top? Como que fala? O cara que é desenrolado. O cara é zica, mano, fechou. Zica, agora eu vou falar isso. O cara era zica. Eu estou falando desenrolado, o cara era brabo. Mas dá para entender também, né? Tá, então tá bom. Mas o cara era zica. Ele era diferente. Foi ensinado da melhor maneira. Paulo, era diferenciado. Só que, de alguma maneira, ele era zeloso, ele era perseguidor da igreja. E Paulo, depois que ele tem um encontro com Jesus, a vida dele é transformada. Presta atenção aqui, não conversa não. Depois que a vida dele é transformada, o que acontece? Paulo considera tudo que ele tinha na religião como esterco, por causa da sublimidade de conhecer o Cristo. É isso que está escrito? Filipenses capítulo 3. Então Paulo era esse cara. Mas eu não queria falar dele nessa noite. Eu queria falar desse cara que vai até o encontro de Paulo. Paulo tem um encontro com Jesus, mas tem alguém muito importante na vida de Paulo, muito especial, que tem uma atitude que nós devemos ter diante da sociedade. Porque o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus, sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa, a sua escola anseia por você se manifestar naquele lugar. A sua faculdade, se tem alguém aqui que já está na faculdade, anseia que você se manifeste naquele lugar. O seu curso, a sua família, o seu futebol, a sua academia, sei lá, qualquer coisa que você faça, qualquer ciclo, qualquer meio que você esteja vivendo, eles estão ansiosos para que você se manifeste, porque eles sabem que você já entendeu a sua identidade, por meio de Cristo você é filho. Então, se você é filho, eles estão esperando que você manifeste a grandeza do Pai para eles. E nesse texto aqui a gente vai ver que Paulo, ele tem um encontro com Jesus, e os amigos dele ficam ali, aqueles que estão junto com ele, ficam perdidos, e Paulo fica cego. Você conhece a história? E Paulo vai, continua a viagem, eles ajudam Paulo a chegar, mas o Senhor fala para Paulo: Paulo, deixa eu te falar uma coisa, vai, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Pensa comigo, se eu e você estamos no lugar de Paulo, você está cego, e o Senhor aparece para você e fala assim: olha, agora Paulo, você fica cego, e fala o seu nome, e fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, entra na cidade, vai chegar alguém lá que vai te dizer o que fazer. Você iria ficar ansioso, sim ou não? Você está cego, você ia ficar ansioso, sim ou não? Você acabou de se encontrar com Jesus, alguém vai me falar alguma coisa, eu ia ficar totalmente ansioso, eu ia ficar desesperado, eu ia falar: meu Deus, cadê? Ninguém aparece, cadê que ninguém chega? E outra,
sabendo quem eu sou, o tão ruim que eu sou, sabendo que eu estou indo para perseguir os caras que servem esse Jesus, você acreditaria, sendo Paulo, que alguém iria falar com você? Ô gente, eu não ia acreditar. Se eu sei que eu estou indo perseguir os caras, e os caras não sabem que eu me encontrei com Jesus, eu não acreditaria. Até porque se eu estou no lugar de Ananias, eu ia sair correndo. Mas Paulo vai, continua a viagem, e na Bíblia não relata que ele questiona. Mas eu quero falar com você sobre Ananias. E a primeira coisa que eu quero te falar, cara, e é o que Ananias demonstra aqui. Eu e você, presta atenção aqui, olha para mim. Eu e você, nós precisamos acreditar fielmente no poder do Evangelho. Sabe por quê, cara? O Evangelho, ele não tem como, eu e você, nós não podemos falar assim, esse dá para ser salvo. Cara, esse é tão ruim que não dá para ser salvo. Esse dá para a gente... Não, esse não dá. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E é o poder que pode transformar qualquer homem, qualquer mulher. Porque não existe, esse pecou muito, esse falhou muito, esse errou muito. Os pecados desse aqui não tem perdão. De verdade, a gente precisa ter isso muito claro no nosso coração. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Independe do pecado que eu e você cometemos no passado, independe das dificuldades que você tem, que eu tenho, nós carecemos da glória de Deus, e essa é a verdade, não tem como fugir disso. Todo ser humano precisa e anseia e tem necessidade de conhecer a Deus. E agora, olhando para a vida desse homem, Ananias, esse homem, vamos lá, eu e você no lugar dele, imagina, numa noite vem uma visão, você sabe que, e nessa época aqui, não tinha rede social, Instagram, postar no Instagram, não tinha esses negócios, e Ananias já tinha recebido a notícia de que Paulo estava indo para lá, para poder fazer uma arruaça, e ele fala isso, imagina numa noite, você sabendo que tem alguém vindo para Guarulhos para te perseguir, pensa comigo, está vindo um cara para Guarulhos, está fazendo a viagem, e você sabe que ele está vindo te perseguir, porque você ama Cristo. O que você ia fazer? Ir embora. Eu também. Eu também. Eu ia, fugir. Mas, a gente não pode fugir, a gente tem que enfrentar. E o que acontece? Imagina, você sabe que o cara está para chegar a qualquer momento, e hoje à noite você sai da conferência, Jesus aparece para você, fala assim, olha... Fala seu nome. Fala assim, Cadu, deixa eu te falar uma coisa. Lembra daquele homem que está vindo? Ele mesmo. Cara, vai até ele. Ele não vai vir até você, não. Você vai até ele. Você vai lá onde ele está. O que você ia fazer se Jesus fala isso com você? Você tem uma visão. Jesus te chama numa visão e fala isso para você. O que você ia fazer? Eu ia falar assim, eu estou vendo coisa, não estou querendo, quero correr. É ou não? Porque o cara querendo te prender. Mas Ananias expõe o medo dele para o Senhor. Senhor, mas esse homem, eu recebi notícia que esse homem está vindo para cá para perseguir o teu povo. Esse homem está vindo para cá para perseguir a igreja, para perseguir aqueles que te seguem, aqueles que te servem, Senhor. Ananias, vai, porque esse é para mim vaso escolhido. Ananias, vai, porque eu vou mostrar para ele o que é sofrer pelo Evangelho. Ananias, vai, porque eu vou mostrar para ele o que é sofrer, para que outros tenham vida. Vai, porque eu vou mostrar para ele o que é sofrer, para que outros sejam transformados. E esse homem, o apóstolo Paulo, dispensa comentários, você conhece. Esse homem, o que ele faz? Ele se faz de tudo para todos, para que de alguma forma pudesse salvar alguns. Então esse homem é transformado através da vida de Ananias, mas me prendendo e nos prendendo aqui a quem Ananias é. Primeira coisa que a gente precisa ver na vida de Ananias, e eu e você precisamos aprender com ele. 3 coisas bem rápido.
E o tempo voa aqui também, eu achei que era só uma volta redonda. Mas, 3 coisas. Imagina, isso acontece, está vindo ele, o homem está vindo para Guarulhos para te perseguir, porque você é crente, porque você segue Cristo, você segue o caminho. Mas o que a gente precisa fazer? Ananias, presta atenção aqui. Ananias era alguém que acreditava no poder do Evangelho. Ananias era alguém que acreditava que o poder de Deus podia salvar e transformar qualquer homem, qualquer pessoa. Qual é a resposta que eu e você vamos dar ao poder de Deus? Qual a resposta nós vamos dar ao poder de Deus que nos alcançou? Primeira coisa de alguém que acredita no poder do Evangelho. Primeira coisa de alguém que está avivado, de alguém que está amando Jesus, de alguém que acredita fielmente em quem Jesus é. Gente, primeira coisa que Ananias demonstra para a gente aqui. Ananias demonstra sensibilidade à voz de Deus. Como assim, Cadu? Olha só, Deus fala com Ananias, Ananias expõe os medos dele. Senhor, mas olha o que está acontecendo. Mas Ananias, ele acredita na palavra que Deus liberou sobre ele. Ananias, vai lá. E Ananias, ele expõe o medo, mas ele não questiona o senhorio de Deus. Ananias, ele expõe o medo, fala, Senhor, eu penso que Ananias expõe o medo no sentido assim, Senhor, mas esse homem está fazendo isso, é isso mesmo? E ali, além de tudo, Ananias recebe talvez uma revelação muito forte do que é o amor de Deus. E nem ali, no caso, nem foi demonstrado por ele. Eu penso que Ananias naquele momento, ele consegue ter um encontro com o amor de Jesus de uma forma sobrenatural, porque eu no lugar de Ananias falo, cara, se Deus ama esse cara que está perseguindo aqueles que o amam, esse Deus é muito melhor do que eu imagino. Esse Deus é muito mais bondoso e amoroso do que eu imagino. E Ananias, ele é totalmente sensível à voz de Deus. Agora eu queria que você pensasse comigo. Para ser sensível à voz de Deus, eu preciso conhecer a voz de Deus. Você conhece a voz de Deus? Porque, gente, nós escutamos inúmeras vozes. Nós escutamos inúmeras pessoas falando, inúmeras referências, e hoje nós vivemos num período de tanta distração, nós vivemos um tempo que a gente não consegue, às vezes, ver um vídeo de 10 minutos, é assim ou não? É 2x e desesperado já, a gente prefere ver cortes, curtos, porque as coisas são muito rápidas, e isso, gente, se eu não tenho intimidade em ouvir a voz de alguém, eu não vou conhecer a voz desse alguém. E Ananias, ele sabia que era Deus, e olha, se ele não tivesse convicção de que era Deus, que estava o mandando, eu duvido que ele iria. Você vai, sem ter convicção de que é Deus, você vai até alguém que está te perseguindo? Não vai, mas Ananias conhecia a voz de Deus. Você conhece a voz de Deus? Você sabe quando é Deus falando com você? E aquele homem cheio de problema, o apóstolo Paulo, que ainda não era um apóstolo, né? Mas já era alguém escolhido por Deus, precisava que alguém o dissesse o que fazer. É o que Jesus fala para ele, Paulo, entra na cidade, alguém vai te dizer o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim aqui. Existem pessoas no seu ciclo de amizade que estão cegas, assim como Paulo estava, que estão esperando você se levantar como Ananias e falar para elas o que elas devem fazer. Existem pessoas que estão esperando que você dê uma resposta. Existem pessoas que estão olhando para você e falando, cara, essa pessoa é tão feliz, ele é tão alegre, ele vive tão bem, o que ele tem? Eu preciso de uma resposta. Mas ele está cego e ele não consegue enxergar que você está no melhor lugar. Ele sabe que você está no melhor lugar, mas ele não consegue enxergar. Deixa eu te falar uma coisa, abre a sua boca e fala para essas pessoas o que elas precisam fazer. Porque essas pessoas estão buscando prazer em tantas coisas ruins, assim como Paulo estava procurando, a alegria dele era o quê? Perseguir os crentes. A alegria dele era o quê? Vamos levar esses caras para a prisão, me autoriza, eu vou viajar, eu vou fazer, eu vou acontecer. E às vezes tem pessoas buscando prazer em tantas outras coisas, esperando que você diga o que fazer, esperando que você fale para ela, cara, é isso que você tem que fazer.
Esse aqui é o caminho, esse é o caminho que você deve andar, esse é o caminho que você deve percorrer. Existe o caminho, existe um caminho que é a verdade, não são vários, é um só caminho, Cristo Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. O ser humano, ele está em busca, isso não é frase clichê de quem prega, não é, o ser humano está desesperado, esperando que eu e você se manifeste como filho de Deus, para revelar o Pai. É a verdade, e cara, mas quando eu ficar mais velho, porque hoje eu tenho que curtir minha vida, mano, de todo coração, você não existe, não tem como curtir a vida fora da presença de Deus, estou te falando, não tem como. Não, Cadu, mas tem um monte de coisa legal para fazer. O quê? Eu tenho certeza que você tem amigos que talvez vão lá, bebe e tal, um monte de coisa, chega no outro dia, vomitando, passando mal. É assim não? Ou é só lá em Volta Redonda que acontecem essas coisas? Eles estão cegos, esperando que eu e você diga o que eles têm que fazer. É cegueira. E talvez antes de você entrar aqui, antes de você se converter, também os seus olhos estavam com escamas, assim como de Paulo. E talvez os nossos olhos, os nossos ouvidos, e é muito interessante, né? Porque Deus vai falar com Ananias em uma visão. Um homem recebe uma visão para ajudar um homem que está cego. Você tem uma visão espiritual da parte de Deus, você tem uma direção da parte de Deus para que você retire a cegueira dos olhos dos seus amigos. E você precisa de fato assumir esse compromisso para de alguma maneira ajudar esses seus amigos. Olha para mim aqui, tem amigos seus esperando você dizer o que eles têm que fazer. Tem, cara, é verdade, estou te falando. Então, você não precisa ter vergonha, você não precisa ter medo, você precisa ter fé, conhecer e estar sensível à voz de Deus. Estando sensível à voz de Deus, você vai cumprir o propósito que Ele tem para você. Vai, cara, vai, eu tenho certeza que vai. E não precisa ter medo. E adolescente, cara, você é adolescente, mano, você precisa ser uma bomba na mão de Deus. Você é novo, você tem energia. Tem energia não? Não tem? A Bíblia diz que nós somos fortes. Aí você fala, o jovem é forte, o adolescente não, você também. Você também. Você é forte. Nós somos fortes. Eu quando era adolescente, nosso Deus. Alguém aqui consegue jogar bola 4, 5 horas por dia? Aí, saudade. Eu já consegui um dia, hoje é meia hora e olhe lá. Olhe lá. A galera mais velha aí está comigo nessa também? Obrigado, aleluia, glória a Deus pela sua vida, não estou sozinho. Mas, primeira coisa então, presta atenção, que a gente aprende com Ananias: esteja sensível à voz de Deus. Esteja sensível à voz do Senhor. Segunda coisa, e se eu não estiver sensível, cara, presta atenção aqui, a voz que eu não conheço, de verdade, a voz que eu não conheço, é uma voz que eu não obedeço. Não tem como. Se você não conhece a voz, você não obedece a voz. Você vai obedecer a voz de alguém que você não conhece? Não vai, mano. Então eu preciso conhecer a voz de Deus, porque a voz que eu não conheço, eu não obedeço. O meu filho, às vezes tem 5 anos, eu queria saber de onde ele tira tanta energia. O menino não para. E tem um outro de 8 meses, 2 meninos, imagina a minha esposa, com 3 homens dentro de casa tocando terror, tadinho, ora por ela nas suas orações. Porque eu sou agitado, meu filho de 5 anos, não sei porquê, mas ele parece tanto comigo, na agitação, mas ele me escuta. Às vezes vem alguém e fala, Miguel, ele não olha. E na igreja, eu não sei porquê, né? Eu não sei o que acontece, é para envergonhar o pastor, certeza. Corre, acaba o culto, ele sobe no púlpito, ele pula. Fala, meu filho. Aí a galera fala, Miguel, e a igreja inteira já conhece ele. Miguel, vem aqui. Não vem. Gente, eu só falo uma vez, Miguel, tudo bem? Miguel, tamo junto, mano.
Miguel. Aí ele: oi, papai, vem aqui. Na hora ele vem e para, porque ele conhece a minha voz, ele sabe que é a voz do pai. Se você conhece a voz do pai e não obedece, meu amigo, aí esquece, aí senta e chora, porque não é possível, é impossível eu conhecer a voz do pai e não obedecer o pai, porque eu sei que o pai tem recompensa, mas eu sei que o pai também tem justiça e correção. Você já foi corrigido, sim ou não? Com certeza. Então, conheça e esteja sensível à voz do pai. Segunda coisa, bem rápido: conheço, agora eu preciso obedecer. Você sabe que Deus está falando com você, Deus fala com você, e Deus falou com Ananias, você viu aí. E cara, olha o que é interessante, Ananias expõe o medo, mas logo Ananias fala: é isso, presta atenção aqui. Ananias fala: beleza, eu vou lá. Como que Ananias chega perto de Paulo? Presta atenção, olha só, olha como que Ananias fala. Então, no versículo 17: então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Você tem noção, mano? Presta atenção comigo. O cara está vindo te perseguir, você recebe uma visão à noite, e você tem que sair de casa para ir até esse cara. E olha como que ele chega no cara: irmão. Ananias já chega para ele e fala assim: mano, você é da família. Ananias já entrega uma identidade para ele, já entrega e fala assim: mano, toma sua identidade aqui, você faz parte da família que eu faço. Eu sei que você veio para me perseguir, mas está aqui, ó, você é da minha família. Porque irmão é irmão, irmão é família, é ou não? E ele já olha para Paulo como família. Vem cá, você faz parte da família, porque o meu pai me falou que você é um vaso escolhido. Então, se você é um vaso escolhido para fazer aquilo que o meu pai quer que seja feito, você faz parte da família que eu faço. Então você tem amigos que já são parte da família, mas eles estão esperando você dizer para eles que eles fazem parte da sua família. Eles estão esperando você entregar para eles isso: cara, você faz parte da família, você faz parte da família que eu faço. Você faz parte da família MAG, Comunidade da Graça, da Igreja de Jesus aqui em Guarulhos. Você faz parte. Ah, Cadu, mas ele faz um monte de coisa errada, ele zoa os crentes lá na escola. Beleza, tudo bem, mas ele já faz parte da família. Irmão Saulo, põe as mãos sobre ele. Irmão Saulo, está aqui a sua identidade, você é um irmão para mim. E isso, Ananias entende o amor de Deus por Paulo, e quando ele chama Paulo de irmão, ele está dizendo para Paulo: Paulo, eu também te amo. Paulo, eu aprendi do meu mestre. Paulo, eu também te amo. Paulo, você também é especial. Paulo, não importa o que, Saulo, não importa o que você fez, você também é especial para mim. Porque se você é especial para o meu pai, você é especial para mim. Deixa eu te falar, aquela pessoa lá, talvez na sua escola não, mas quem é que tem um cara na escola, no lugar que você frequenta, que o cara, tipo assim, você olha para ele e fala: mano, esse aí... Tem alguém? Ou não? Só eu que conheço alguém que, tipo assim, que você olha e fala: cara, esse é muito ruim. Tem alguém? Não? Você conhece alguém que você olha e fala: cara, esse é muito ruim. Tem alguém? Não é possível, que só eu conheço. Cara, mas como você olha para esse cara? Ô gente, presta atenção aqui. Um dia eu já fui esse cara muito ruim. Já. Esses dias para trás, veio alguém conversando e tal. E aí, Cadu? Cara, eu descobri que você virou pastor, mano. Falei: mano, aconteceu. Aí ele: mano, eu nunca imaginei. Falei: nem eu. Mano, não é possível, eu nunca esperei que você ia virar um pastor. Falei: mano, nem eu. Até hoje eu olho e falo assim: Deus, o Senhor é legal. Porque, meu Deus do céu. Mas um dia alguém acreditou no poder do evangelho que podia mudar a minha vida, e mudou a minha vida. Eu não tinha expectativa nenhuma, mas tinha um Deus que me amava.
E tem um Deus que te ama e te fez estar aqui. Tem um Deus que ama aquele teu amigo que está indo para o inferno, mano, é a verdade. Que está sofrendo, que está lá desesperado. Você tem a resposta para ele. Você tem a resposta e você tem que dizer para ele: mano, tem algo que você tem que fazer. O quê? Viver em santidade, cabeção. Sai dessa vida de pecado. Não, eu quero ser feliz, eu quero casar, eu quero ter uma família. Aí fica lambendo a boca de todo mundo para ver se acha alguém. Não, mano, pelo amor de Deus, não é isso. Aí você vai falar para ele assim: mano, não, mas é uma maneira lamber a boca de geral. Não é não, mano, maneira é você ficar tranquilo, arrumar uma namorada, namorar de forma santa, noivar, casar, ter filhos e ser feliz para sempre. Ah, Cadu, mas isso não existe. Claro que existe, eu vivi isso. Os líderes de vocês podem contar também que viveram. Claro que existe, mano. Existe plenitude, o ser humano está desesperado buscando plenitude, mas tem uma resposta para eles: a plenitude habita em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, não tem outro lugar que eles vão encontrar plenitude, que eles vão encontrar paz, que eles vão encontrar vida. Mas para isso eu preciso obedecer a voz do Senhor, e ir até eles e falar o que eles têm que fazer, ir até eles, pôr as mãos sobre eles e falar: irmão, você faz parte da família, cai as escamas dos seus olhos, você é amado por Deus, tem uma vida plena e abundante para você viver. É isso, mano, não tem outra forma de viver, mano. Essa é a forma que a gente tem que fazer. Ah, mas Cadu, eu preciso falar bonito igual todo. Não, mano, você tem que falar de Jesus com amor. Tem uma galera que, poxa, se a gente vai ouvir, tem uma galera que fala bonito, né? O cara vai falar do evangelho e você fica, você fica até constrangido, né? Poxa, cara, às vezes eu vou ouvir uns caras pregar, eu falo: mano, eu não vou pregar depois desse cara não. Ainda bem que eu não vi o pastor Fernando Diniz pregar aqui, né? Cheguei quietinho. Fala tão bem, aí chega eu todo zoado. Mas cara, Deus escolheu, acabou, e Deus te escolheu, não importa, mano. O que importa é que você seja santo diante dele, o que importa é que você obedeça a ele, e ele vai te usar. Acabou, você vai ter respostas para as pessoas, você vai ter palavras para liberar sobre as pessoas, mas você precisa obedecer à voz que você conhece. E se você não conhece, você precisa conhecer hoje e obedecer. O que é obedecer? É se mover, mesmo quando a circunstância parece difícil. Presta atenção aqui. E a circunstância para Ananias era difícil. Era um homem que estava indo persegui-lo, mas ele vai até lá e entrega para esse homem: cara, você faz parte da família agora. Então a primeira coisa que a gente vê na vida de Ananias, que era um discípulo fiel, que ele era sensível à voz de Deus. Segunda coisa, ele era obediente totalmente à palavra de Deus. A palavra que foi liberada sobre ele, ele fez. Então, não priva ninguém do evangelho. Creia que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Creia que o evangelho pode mudar a vida das pessoas. Creia que o evangelho pode transformar a vida da pior pessoa que você conhece. O evangelho pode transformar. O Espírito de Deus pode convencer e pode usar aquela pessoa. Você pode ser um Ananias na vida de um Paulo. Talvez através de você um Paulo vai ser encontrado. Aí você fala: poxa, Cadu, mas era bem mais bonito ser Paulo, né? Escrever várias coisas, ser mais relevante. Mas talvez se Ananias não vai lá, quem que iria lá para abrir os olhos de Paulo? Lógico que é o Senhor quem faz, mas ele usa os instrumentos dele, e ele usou Ananias. Então seja você um Ananias na vida de um Paulo. Obedeça totalmente a palavra de Deus. E terceira coisa, libere a palavra de Deus sobre as pessoas, cara. Um discípulo fiel, ele fala da palavra de Deus, ele libera as palavras que Jesus liberou. Agora, a Bíblia vai dizer que aquilo que a gente escuta no sussurro, a gente precisa proclamar dos telhados. Sussurro remete a segredos. Sussurro remete a intimidade. É ou não? A segredos íntimos um para o outro. Quando você quer contar um segredo, tem mais gente perto, você sussurra. Então, os sussurros são revelados para nós que somos discípulos. E esses sussurros nós precisamos proclamar dos telhados. Porque pessoas estão esperando que a gente proclame a verdade do Evangelho. Então eu preciso liberar as palavras do Evangelho. Gente, eu não preciso ficar propagando fake news. Eu não preciso ficar propagando por aí que o Corinthians é um bom time, porque não é.
Você concorda comigo? Brincadeira. É só para chamar sua atenção. Brincadeira. Não precisa ficar propagando fake news. A gente precisa propagar o evangelho. A gente pode rir, pode brincar. E você brinca, você é feliz? Cara, eu brinco, eu zoo, demais até. Minha esposa tem dia que ela fala, pelo amor de Deus, para você e o Miguel, porque a gente fica zoando ela. Ela, meu amor, pelo amor de Deus, deixa eu quieta. Ela, tem como você, de vez em quando ela fala, tem como vocês três sumirem um pouquinho? Mas a gente pode brincar, a gente pode tudo, mas a gente precisa proclamar a verdade do evangelho sobre as pessoas. Você já foi alcançado, você já foi encontrado. De verdade, mano. Meu amigo, minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Você tem a resposta que essa geração precisa. Tem, cara. Seus amigos estão esperando você, mano. Seus amigos estão esperando você. Mas para isso você precisa crer na verdade da palavra. Eu e você, nós precisamos crer na palavra que Jesus liberou sobre nós. Às vezes é a palavra bíblica. E, cara, como assim, Cadu? O que a gente faz? Os sinais vão acompanhar aqueles que creem, mano. Então a gente precisa ter fé na palavra de Deus, estar sensível para ouvir, obedecer e liberar as palavras. Obedecer na hora de agir, eu vou até o lugar e vou fazer, e chegar lá, liberar aquilo que Jesus está liberando sobre aquela pessoa, porque é isso que Ananias fez. Ele ouviu de forma sensível a direção de Deus, ele obedeceu, ele foi até Paulo, e quando ele chega lá, ele libera sobre Paulo aquilo que Jesus estava liberando. Aquilo que Jesus sussurrou para ele, ele proclamou na vida de Paulo. E é isso que eu e você temos que fazer: proclamar a verdade do evangelho que transforma na vida das pessoas. Ah, Cadu, mas essa pessoa é muito difícil, o coração dela é fechado, o coração dela é duro. Não, não é não. O que acontece é que ela está cega no pecado, e eu e você temos a ferramenta para poder arrancar as escamas, e essa pessoa tem um encontro genuíno com Cristo Jesus. Mano, você tem. Você pode ver pessoas se encontrando com Jesus. E eu quero, assim, o intuito com essa mensagem é, pelo amor de Deus, olha para mim aqui todo mundo, pelo amor de Deus, creia no poder do evangelho, creia no poder de Deus. Sem fé, mano, não dá para agradar a Deus, não tem condições. Ananias, ele tinha fé, mano, senão ele não ia. Jesus, Marcos, capítulo 16, no versículo 14, logo depois de ressurreto, os discípulos não acreditavam. Pensa comigo, mano, Jesus liberou uma palavra para os discípulos, ele falou que ia ressuscitar, sim ou não? Falou, não falou? Mano, os caras andaram com Jesus, e Jesus vem no versículo 14, a Bíblia diz que Jesus, ele censura a incredulidade dos discípulos. Jesus vem e repreende a incredulidade dos discípulos. Repreende. Fala assim, gente, para de ser incrédulo. E quantas vezes você vai ver, né? Jesus falando, ó geração incrédula, até quando terei de suportá-los? Ó geração incrédula. Ele fala em algumas vezes sobre a incredulidade dos próprios discípulos. Deixa eu te falar uma coisa, vamos aprender com erros dos discípulos? Vamos. Não vamos ser incrédulos não. Jesus ressurgiu, mano, e tem autoridade nele para que a gente se mova. Jesus ressurgiu, mano, e ele falou, olha, eu ressurgi, galera, pode ir, toda a autoridade está comigo, vão e façam discípulos, vocês vão em meu nome, a autoridade é minha, mas eu entrego ela para vocês, vai lá em meu nome, manifesta a glória do Pai na vida das pessoas, vai lá e manifesta a glória do Pai na vida das pessoas, vai lá e diz para elas o que elas têm que fazer, vai lá para elas e fala para elas, mostra o caminho que elas têm que seguir, vai lá e seja luz para a glória de Deus, seja sal, tempere as coisas, vai, a autoridade está em Jesus, mas nós estamos em nome dEle, para a glória dEle, porque tudo é dEle, por Ele e para Ele. Agora, o que falta em nós? Eu já estou encerrando. Talvez falta a fé e a ousadia que tinha Ananias, de enfrentar um cara que veio para perseguir. O cara acabou de chegar em Guarulhos, ele não vem aqui na igreja, você vai lá no aeroporto ou na rodoviária falar com ele, falar, ô irmão,
agora você é da minha família, né? Minha vontade talvez era te agredir. Mas eu entendi que Deus, o meu Pai, te ama. E se Ele te ama, eu também te amo. Porque eu amo mais o meu Pai do que qualquer outra coisa. Então eu amo você também. Você veio para me perseguir, mas eu vim aqui para te amar. Eu vim aqui porque você está cego, mas eu tive uma visão. Você é um grande homem de Deus. Pronto, declare aquilo que Jesus está declarando sobre as pessoas. Mas eu preciso acreditar no que Jesus está declarando sobre mim e sobre as pessoas ao meu redor. Primeira coisa que eu te pergunto, primeira não, já te perguntei várias, mas você acredita de fato no poder de Deus? Você acredita de fato no que Ele fez na sua vida? Você acredita, não sei, talvez você entrou aqui hoje e você não acredita que Ele pode fazer na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem um propósito para você. Cadu, qual é? Cara, cada um tem um propósito específico, mas eu sei que os planos que Deus tem a seu respeito, mano, são planos de paz. São planos, por que eu posso falar isso? Porque a Bíblia diz isso. Agora, os planos que Deus tem para você, mano, de verdade, são os melhores planos que você pode viver. Você pode sonhar inúmeras coisas, e eu falo isso para você de todo coração. Gente, você acha que meu sonho, eu não sonhava. Eu vou te contar um testemunho rápido, porque a hora já está dando, e vou te contar um testemunho rápido para a gente orar. Quando eu era criança, se você falar isso para alguém, eu vou falar que você está me zoando, que não é verdade, beleza? Combinado? Quando eu era criança, de verdade, gente, hoje eu olho e falo, cara, eu sou pastor, mano, fui ordenado pastor. Quando eu olhei para o meu pastor, falei, cara, pensei, né? Falei, você é corajoso, né, cara? Meu Deus. Mas quando eu era criança, você não pode contar para ninguém, tá filmando, né? Oh Deus. Mas tá bom. Quando eu era criança, mano, eu ia para a igreja de terno e gravata, mano. Pensa, eu levei minha avó para a igreja, eu ia de terno e gravata e Bíblia debaixo do braço, mano. Só não faltava futebol para poder ir para a igreja. De resto, mano, tava no culto e tal, e beleza. Cara, eu ia pro culto com todo o temor do mundo, Deus sabe disso. O pastor ajoelhava para orar e ele falava em línguas. Eu imitava o pastor porque eu achava que daquela forma Deus ia me ouvir. Sempre, não era debochando, não, de todo coração, diante de Deus. Eu falava, se ele ora assim, vou orar assim, porque vai dar bom. E eu ia de terno e gravata, cara. E poxa, não sei se aqui é assim, mas a galera gosta de zoar os outros. O bullying existe aqui também, não? A zoeira raiz, mais ou menos. Cara, lá existia. O que a galera fazia? De que a galera me chamava quando eu ia para a igreja? Pastorzinho. Ô pastorzinho. E o que eu fazia? Amém, eu recebo? Não deixa ninguém saber disso. Eu xingava a galera, velho. Oh Deus, perdão. Não, já me perdoou, mas eu era criança, mano, uns 8 anos, com a Bíblia debaixo do braço, eu xingava a galera. Aí a galera, ô pastor, você não pode xingar não, você é pastor. E aí que eu xingava mais ainda, porque eu ficava bravo. Aí, me chamavam de pastor. Aí hoje, cá estou. Mas aí na minha adolescência, aí eu me afastei um tempo e tal. Na minha adolescência, encontro com Deus. O pastor que estava pregando, ele fala assim, você que está aí sentado. E eu nem era crente, estava indo em encontro, mas meio assim. Você que está aí sentado. Cara, e eu tinha acabado de pensar nisso, de quando eu era criança, a galera me chamava de pastorzinho. O cara virou para mim, o cara pregando, não falou comigo, mas falou assim, ó, você que está aí sentado, cara, às vezes você está pensando, poxa, quando eu era criança, a galera me chamava de pastorzinho, eu xingava as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, você é um pastor. Ô gente, eu olhei assim, olhei para um lado, olhei para o outro, eu não contei isso para ninguém. Como é que esse cara sabe? E fala para mim, qual pastor, em sã consciência, pregando, vai dizer, às vezes quando você era criança, você xingava os outros quando te chamava de pastorzinho. Se eu te falar, você vai ser um pastor, qual pastor que vai pregar isso? Ninguém, gente. Mas aquilo ali aconteceu porque Deus estava marcando algo na minha vida. E eu estou te contando esse testemunho bem breve, para te dizer uma coisa. Um dia alguém acreditou que eu podia ser transformado. Um dia alguém acreditou que você podia ser transformado. Por favor, acredite que outras pessoas
podem ser transformados através de você. Fica de pé, eu quero orar com você. Bem rápido, cara. Olha só. Olha só. Eu queria ser bem breve aqui, mas eu quero orar com você. E eu queria que você tivesse muita coragem, assim, e liberdade no espírito. Mas, cara, algo que eu queria que a gente orasse nessa noite. Primeiro, eu queria que a gente orasse pela nossa fé, cara. Você é alguém que às vezes duvida que as coisas podem acontecer? Você é incrédulo? Seja sincero. Ah não, Cadu, eu creio em Deus. Mas de verdade, cara, você tem aquele... Eu creio, mas... Até aqui eu creio. Enquanto eu tenho controle, eu creio. Quando é uma coisa que não está mais no meu controle, eu já não creio tanto. Cara, eu queria que, assim, de verdade... Vem aqui na frente, quero orar com você. De todo coração, se você sabe que você é incrédulo, mano, vem cá. Se você sabe que você precisa melhorar nisso, às vezes você ouve Deus falando, você até conhece a voz de Deus, mas você não consegue crer que as coisas podem acontecer. Você não consegue crer que Deus pode transformar as pessoas. Vem cá. Eu sei que tem pessoas, não precisa ter vergonha de quem está do seu lado, mas eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Você que sabe que é incrédulo às vezes. Você tem dificuldade de crer, vem cá. Vem rápido que a gente não tem muito tempo. Mas cara, a gente precisa mudar isso. Não precisa ter vergonha, ninguém vai ficar te olhando não, mano. Você precisa acreditar no poder de Deus. Você precisa sair daqui hoje diferente. Você precisa sair daqui hoje acreditando fielmente, cara. Deus pode te usar. Deus pode salvar a tua família. Deus pode salvar, mano, os seus amigos da escola, aqueles amigos que, cara, que você acha que não dá mais. Deus pode te usar para isso. Às vezes, você está preso num pecado. Às vezes, o seu pecado te impede de crer que Deus pode te usar. Vem cá. Você quer se arrepender nessa noite? Às vezes você está aqui, você está preso num pecado, você não consegue largar, e isso te impede de se mover naquilo que Deus tem para você. Isso te impede de crer no poder de Deus, cara. Porque o pecado está te prendendo. Vem cá. Hoje, mano, você vai vencer isso hoje, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vem cá. Ah, Cadu, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de ser sensível à voz de Deus. Vem cá. Vem cá. Cara, Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Creia no poder de Deus. Ah, Cadu, mas a circunstância é ir contra alguém que está me perseguindo. Vai lá e fala para aquela pessoa. Às vezes você está aqui, tem alguém na escola que te persegue, que fala mal de você, que te humilha, que às vezes faz até bullying com você. Deixa eu te falar uma coisa. Declara que essa pessoa é seu irmão, porque ele pode ser alguém muito especial para Deus. Pode não, ele é alguém muito especial para Deus. E ele está hoje te ferindo, te machucando, te magoando, mas ele pode ser alguém que vai te dar a mão e vai pregar o evangelho naquela escola junto com você. Perdoa ele, perdoa ela. Ah, mas me humilha, Cadu, me humilha. Cara, perdoa. Deus ama essa pessoa e nós somos da família de Deus, nós também amamos essas pessoas. Fé, nós precisamos de fé para isso. Fé, acredita. Sem fé é impossível agradar a Deus. Permaneça crendo no Senhor. Permaneça crendo no Senhor, mano. Não desanima de acreditar, não desanima de crer. Você pode desistir de qualquer coisa, você pode desanimar de qualquer coisa. Olha pra mim, principalmente vocês estão aqui na frente. Vocês podem desistir de qualquer coisa na vida de vocês, mas não desista. Mas pode. Agora, nunca desistam da verdade da palavra de Deus. Nunca desistam da palavra de Deus. Mano, permanece na palavra de Deus. Aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Permanece. Permanece. Cadu, mas é difícil. Permanece crendo. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai se cumprir. É a verdade. Permanece. Daqui 10, 15 anos, o que você precisa fazer? Permanecer.
amanhã permanecer, e até que Ele venha, nós vamos permanecer crendo, e quando Ele voltar, Ele vai nos encontrar crendo nele. Quando o Filho do Homem voltar, Ele vai encontrar fé na terra? Vai, nós vamos estar crendo nele, porque nós ansiamos pela volta dele, nós ansiamos pela vinda dele, nós ansiamos pelo grande dia do Senhor. Tem recompensas para nós, então permanece crendo. Você pode desacreditar de qualquer coisa, mas da palavra não, pelo amor de Deus. Da palavra não, pelo amor de Deus. Deus pode salvar aquela pessoa, Deus pode salvar sua família. Às vezes são seus pais, cara, você não aguenta mais, você está passando por problemas com eles. Às vezes seus pais te magoaram, te feriram. Cara, deixa eu te falar uma coisa, Deus pode transformar sua família. Às vezes você não consegue nem acreditar nisso mais, parece clichê, parece que assim, poxa, todo mundo fala isso. Creia no Senhor, crê no Senhor, crê no Senhor. Quantas vezes Jesus falou, a tua fé te salvou, vai lá, a tua fé te salvou. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Jesus pode fazer na sua vida, Jesus pode fazer na sua história, cara. Então permanece crendo no Senhor, permanece crendo no Senhor. Feche seus olhos, quero orar por você, o louvor vai ministrar, mas coloca diante dele teu coração, hein? Senhor Jesus, nós oramos, Senhor. Nós oramos pelos teus filhos que aqui estão. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, por esse momento. Ó Deus, nós agradecemos por tudo que foi ministrado aqui. Ó Deus, por tudo que foi ministrado ao coração desses adolescentes. Ó Deus, durante todo esse dia, Pai, nós queremos clamar ao Senhor que essas palavras, essas ministrações, todos os momentos que eles tiveram aqui, possam marcar o coração desses adolescentes, desses pré-adolescentes, desses jovens. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que essas sementes lançadas no coração deles possam frutificar para a glória do teu santo nome. Pai, nós oramos para que aqui se levantem Ananias, Senhor, que vão crer e vão enfrentar e vão declarar as pessoas que são da família. Pai, pessoas que vão dizer para os outros o que eles precisam fazer, pessoas que vão impor as mãos e os olhos serão abertos, pessoas que vão impor as mãos e os olhos serão abertos e essas pessoas contemplarão o teu amor. Pessoas aqui vão se levantar, Deus, e pessoas através delas serão curadas. Deus, levantem aqui Ananias, Senhor, levanta aqui Ananias, que vão alcançar alguns Paulos por aí, ó Deus, porque nós cremos no poder do Evangelho, um poder que transforma. Senhor, nós não vamos escolher, não, o Senhor é Deus e o Senhor quer salvar, o Senhor pode salvar. Nós cremos na verdade do Evangelho. Então, Senhor, nós pedimos ao Senhor, os seus filhos que vieram aqui, que estão presos em pecado, ó Deus, e vieram, deram esse passo de fé, Pai, nós declaramos eles livres agora pelo poder do nome de Jesus. O pecado não